Rolana inicia a conversa afirmando que não vai mentir e que a jovem é exatamente o tipo dele. Ele elogia sua beleza e pergunta o nome dela. Ela responde que se chama Liana e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela menciona que está com pressa, mas que também é um prazer conhecê-lo. Rolana diz que não quer atrasar o dia dela, mas que decidiu abordá-la porque achou interessante e gostaria de conhecê-la melhor. Ele sugere então trocar números ou perfis do Instagram para manter contato, mas ela recusa, dizendo que não costuma compartilhar seu número. Rolana diz que isso ajudaria a manter a conexão, mas Liana continua a recusar e diz que se encontrariam por aí. Ela pede licença para ir embora e ele pergunta se ela disse algo. Quando a garota vir Rolana entrar no carro, a coisa muda totalmente de figura e é aí que a mágica acontece. Liana pergunta se o carro é dele e ele confirma, perguntando o motivo. Ela tenta dizer algo, mas Rolana não consegue ouvir e pede para ela repetir. Liana então sugere que talvez possam fazer algo juntos e oferece o Instagram. Rolana comenta que era isso que ele estava tentando fazer antes, mas que ela recusou. Ela admite que foi um pouco rude e concorda em passar o Instagram, mas ele menciona que ela não estava interessada inicialmente. Ela responde que reconhece isso e diz que ele parece ser uma pessoa legal, então decidiu dar o Instagram. Rolana diz que já tem o número dela e que ligará quando for conveniente para ele. Ela responde que tudo bem, mas ele pergunta se isso é como ele deve agir. Ela diz que sim, e ele fala que não quer perder tempo. Ela concorda e ele pergunta o que ela planeja fazer, ao que ela responde que talvez possam sair juntos. Rolana avisa que é um homem ocupado e ela entende, dizendo que isso não foi ideal. Ele pergunta o que ela disse e ela confirma que não achou a situação legal. Rolana replica que ela também não foi legal no início e que ele pode acabar desperdiçando seu tempo. Liana quer saber por que ela desperdiçaria o tempo dele e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele menciona que vai almoçar e pergunta se ela gostaria de ir junto. Ela aceita, mas precisa cancelar um compromisso antes. Enquanto ela faz isso, ela menciona que o calor está insuportável. Ele pergunta se ela mora por perto e ela confirma. Ele revela que acabou de se mudar para a área e Liana comenta que agora são vizinhos. Ele pergunta sobre seus hobbies e ela diz que é modelo, dançarina e DJ. Quando ele pergunta por que não deu o número antes, ela explica que estava com pressa e ao refletir, achou que foi rude e decidiu voltar. Ele então pergunta se Liana é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta se ela teve que pensar para responder e ela admite que é complicado, mas que é solteira. Rolana revela que é casado e pergunta se isso é problema para ela. Ela diz que pode ser amiga dele, mas ele afirma que não está procurando uma amizade. Ela sugere que verifiquem no que pode dar e que depende dele convencê-la. Ele pergunta se está tudo bem para ela, que ele continue casado enquanto se conhecem, e ela diz que não tem problema. Então ele a acusa de ser interesseira e que só estava testando. Ele revela que não é casado e que ela deveria respeitar um homem casado. Rolana diz que não ficaria com ela porque acha que ela é interesseira e que pode ir embora. Ela responde que ele a fez perder tempo e se despede. Onaí inicia a conversa elogiando a moça e em seguida pergunta seu nome. Após ela dizer que tem namorado, ele lamenta ouvir isso, mas observa que ela está sozinha. Novamente ela diz que tem namorado e ele questiona o motivo de sua rudeza. Apresenta-se como Nai. Ela repete que já disse ter namorado e reclama pela insistência. Ele aceita a situação, deseja um ótimo dia e comenta que veremos se ela é fiel. Ao ver Onaí se aproximar de seu carro, a moça muda totalmente de ideia. E é aí que a mágica acontece. Ele comenta como as coisas mudam rapidamente e quando ela se aproxima, pergunta o que há. Ela pede desculpas por ser rude e ele diz que respeita o fato de ela ter um namorado. Ela diz que gostou do carro dele e ele responde que também gosta muito, tanto que o comprou. Ela pergunta sobre o trabalho dele e ele questiona a importância disso, lembrando que ela tem namorado
e perguntando por que ela voltou. Ela diz que o namorado dela não tem cuidado bem dela. Ela se desculpa novamente pelo início da conversa e ele insiste em saber o que ela quer. Ela pergunta se ele pode cuidar dela e ele responde que acabou de conhecê-la. Ela pergunta que ele estava tentando falar com ela antes. Ele diz que estava interessado antes de saber sobre o namorado dela. Ela diz para não se preocupar. Ele fica confuso e ela explica que agora está ali com ele. Ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela menciona o carro e que ele parece saber aproveitar a vida. Ele questiona se ter um carro legal significa que ele sabe curtir a vida e pergunta se ela pretende trair o namorado. Ela nega, dizendo que não estão juntos no momento. Ele investiga se é verdade ou apenas por causa do carro. Ela afirma que não estão juntos e que o elogio ao carro foi sincero. Ele agradece, mas diz que não confia na sinceridade dela, achando que ela voltou por causa do carro. Ela diz que o acha bonito. Ele comenta que na calçada ela não achou isso. Ele lembra que ela foi mal educada e mencionou o namorado. Ela admite que não estava com bom humor. Ele pergunta se o humor dela muda repentinamente e diz que isso é estranho. Ele não quer se envolver entre ela e o namorado, dizendo que vai embora. Ela tenta conhecê-lo melhor, mas ele não vê sinceridade nela. Ele pergunta o que o namorado dela pensaria e ela responde que não considera mais namorado. Ele diz que ela ainda está com o namorado e ela diz que quer estar com ele. Ela quer conhecê-lo melhor e ele pergunta se ela pode dar uma volta. Depois pergunta de onde ela é e ela responde que é de Houston. Ele diz que vai sair. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Maia. Ele pergunta o nome verdadeiro e ela confirma que é Maia. Ele pergunta há quanto tempo ela está com o namorado e ela responde que há cerca de 3 meses, mas que não se falam há alguns dias. Ele comenta que entendeu e elogia a tatuagem dela. Ela agradece e elogia a tatuagem e o cordão dele. Ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. Depois ele convida para entrar no carro. E pergunta por que teria um relacionamento com ela. Ela diz que é uma pessoa legal, cozinha, limpa e tem um rosto bonito. Ele responde que isso não é suficiente e a chama de interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele insiste. Ele diz que ela está disposta a deixar o namorado só por causa de um carro. Ela acha que ele está sendo rude, mas ele nega. Ele diz que já ouviu o suficiente e pede para ela sair, desejando um ótimo dia e uma boa caminhada. Ela aceita e ele responde que está bem para ele também. Olana começa dizendo que não vai mentir e menciona que essa garota é exatamente o tipo dele. Ele pergunta como ela está, mas ela não responde. Ele se apresenta e após ela dizer oi, ele pergunta seu nome. Ela comenta que ele é muito evasivo e ele diz que veio de Nova York, perguntando novamente o nome dela. Ela revela que se chama Kai. Ele pergunta como está sendo o dia dela e ela responde que está bem. Ele pede um momento rápido para conversar, mas ela diz que está com pressa. Ele diz que não quer tomar muito tempo dela, mas que gostou do que viu e sentiu que deveria falar com ela. Ela agradece. Ele sugere que eles deveriam se conhecer, mencionando que é novo em Houston. Ela pede desculpas e diz que realmente precisa ir. Ele lamenta, dizendo que gostaria de conhecê-la, mas ela insiste que precisa ir. Ao ver Olana se aproximar do carro, ainda à distância, ela começa a gritar por ele. E ele responde perguntando o que houve. Ela diz alguma coisa, mas ele não consegue ouvir. Ela repete que gostou do carro dele e ele agradece, perguntando novamente o que houve. Ela pergunta se eles não podem conversar, mas ele lembra que ela não quis antes. Ela diz que vai explicar o que aconteceu e ele pergunta para onde ela está indo. Ela responde que vai entrar no carro, mas ele diz que não autorizou isso, pedindo que ela chegue mais perto. Ele pergunta o que está acontecendo e por que ela voltou. Ela responde que precisam conversar. Ele pede para ela não mudar de assunto e explique o motivo do retorno. Ela diz que voltou para falar com ele. Ele questiona quem seriam eles e ela pergunta se ele está falando sério. Ele insiste para que ela seja direta, afirmando que não quer perder tempo. Ela pergunta se está desperdiçando o tempo dele e ele confirma.
mencionando que ela não queria falar com ele no início. Ela admite que é verdade e ele questiona por que ela agora quer conversar. Ela responde que mudou de ideia e que quer conhecê-lo. Ele decide que isso não levará a nada e começa a se despedir. Ela pergunta se ele realmente vai embora e ele confirma. Ela pergunta o motivo dele estar agindo assim. Ele diz que eles não têm nada para conversar e ela insiste que podem falar sobre eles dois. Ele permite que ela fale e ela comenta que gosta da cor do carro dele. Ele pergunta por que ela agiu de forma rude no começo e ela responde que não gostou da maneira como ele se aproximou. Ele pergunta por que ela agora está interessada e ela diz que decidiu dar mais uma chance. Ele pergunta o que ela busca em um parceiro e ela diz que ele está sendo muito profundo. Ele tenta entender sua mudança de atitude. Ela pergunta se ele vai deixá-la entrar para conversar e ele pergunta sobre o que falarão, reiterando que não quer perder tempo. Em seguida ele pergunta se ela se desculpa pelo comportamento inicial. Ela confirma e diz que sente muito. Ele diz que ações falam mais do que palavras e que ela precisa mostrar sinceridade. Ela pergunta se pode entrar e ele permite, mas avisa para não fazer ele perder tempo. Ela pergunta se ele a deixaria no calor e ele diz que ela já deveria estar acostumado com o clima de Houston. Ela questiona o comportamento dele e ele diz que está apenas retribuindo o tratamento inicial dela. Ela pede desculpas pelo começo. Ele menciona que não quer perder tempo com tolices. Ela pergunta por que ele a deixou entrar e ele responde que pensou que ela mostraria arrependimento. Ela diz que não entende, mas já pediu desculpas e afirma que ele é o tipo dela. Ele pergunta por que ela pensa isso. Ela responde que ele parece ter um bom emprego, um carro legal e que ela gostou dele. Ele a acusa de ser interesseira, apontando que ela só voltou depois de ver o carro. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Ele mostra uma câmera dizendo que tudo foi gravado e pede para ela sair. No início do vídeo, Nair diz surpreso: "Caramba, o que é isso?" E elogia comentando que ela ficou linda de vermelho. Ele se aproxima, começa fazendo um elogio e pergunta o nome dela, dizendo que ela é incrível. Ela diz que se chama Aya e ele responde que é um prazer conhecê-la, perguntando de onde ela é. Quando ela diz que é dali mesmo, ele deduz que ela é de Houston, enquanto ele é de Ohio, de novo na área, explorando a vizinhança. Ele sugere que poderia ser amigos, mas ela hesita, dizendo que não sabe. Ele pergunta por que ela não sabe. Ela explica que não pode ter muitos amigos, pois é comprometida. Ele observa que ela não usa anel, e mesmo depois de ela mostrar o anel, ele tenta insistir, mas logo se despede, comentando que não gosta de forçar a barra quando a garota diz que tem namorado. Quando ela vê Onair entrar no carro, a coisa muda totalmente de figura. E é aí, meu amigo, que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, questionando por que não teria dito isso antes. Ela sugere que ele poderia ter mencionado o carro, mas ele não vê necessidade. Ela comenta que ele não falou que tinha um carrão tão legal e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela pergunta por que ele está agindo dessa forma estranha. Ele responde que está apenas fazendo uma pergunta simples sobre se deveria ter ou não mencionado o Corvette. Ela pergunta se pode entrar para continuar conversando, mas ele diz que não deixa estranhos entrarem em seu carro, dizendo que eles ainda não se conhecem. Ela insiste que quer terminar a conversa, mas ele diz que ela já disse que tem namorado e não quer problemas. Ela tenta argumentar que quer apenas conversar, mas ele reitera que não quer confusão com o namorado dela. Ele pergunta se ela não é fiel e ela responde que o relacionamento não impede a conversa. Ele relembra que no início ela usou isso como desculpa, mas agora quer conversar mais. Ela pede novamente para entrar no carro, mas ele pergunta sobre o que querem conversar. Ela responde que sobre eles dois, e ele fica confuso, perguntando onde quer chegar com isso. Ela menciona que está muito quente ali fora e decide entrar, mas ele insiste que não pode deixá-la entrar. Ela pede por favor e ele pergunta se ela vai implorar, lembrando que ela tem namorado. Ele pergunta se é certo ela pedir para entrar no carro dele e ela não vê problema nisso, pedindo para entrar. Ele pergunta por que deveria deixar ela entrar e ela responde que quer conhecê-lo melhor e mostrar algo.
Ele pergunta o que ela quer mostrar, mas ela diz que ele só saberá se deixá-la entrar. Ele decide sair do carro e diz que isso é loucura, querendo ver o que vai acontecer. Ela reclama do calor, mas ele diz que isso não é problema dele e pergunta seu nome novamente. Ela repete que é Raya e pergunta o nome dele, que responde ser Naya. Ele diz que é um prazer conhecê-la, mas não aperta a mão dela por causa dos germes. Ele pergunta o que ela quer mostrar, sugerindo que pode ser fora do carro. Ela diz que há muitas coisas sobre ela que quer mostrar, mas está muito quente aqui fora. Ele sugere que ela deveria mostrar tudo isso para um namorado. E ela pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele reforça que ela tem um namorado e ela quer manter tudo discreto. Ele pede a mão dela e depois de um passeio elogia sua aparência. Ela menciona estar cansada por vir da academia. Ele nota que ela está em forma. Ele pergunta se ela vai fazer um show para ele. E ela sugere que talvez, se ele deixar ela entrar no carro. Ela comenta sobre uma tatuagem nas costas que ainda está em processo de conclusão. Ele gosta da tatuagem e pergunta há quanto tempo foi feita. Ela diz que há alguns dias e que doeu, especialmente nas costas, levando cerca de 2 horas para completar. Após algum tempo conversando, ele finalmente a convida para entrar, mas diz que não quer perder tempo. Ela tenta abrir a porta, mas não consegue. Ele instrui a puxar mais forte. Ela continua tentando, mas a porta não abre. E ele pergunta se ela sabe o motivo. Quando ela pergunta por quê, ele revela que a porta está trancada porque ela é interesseira. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele decide ir embora, deixando ela ali. Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou